Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namasami. Um assunto que as pessoas perguntam muito é sobre a diferença entre contemplação, né? Não esse o aspecto de investigar, usar a mente para investigar o objeto de meditação, ou usar a mente, ou usar o objeto de meditação para pacificar a mente. Então, geralmente no budismo a gente fala em contemplação, mesmo no budismo Theravada, nessa tradição da floresta, quando a gente usa a palavra contemplação, na verdade não é uma coisa tão passiva como as pessoas talvez possam imaginar, né? Geralmente a gente fala a palavra contemplação, a gente quer dizer investigar um assunto, né? Usar a mente para investigar um assunto, né? Investigar um assunto não é uma coisa necessariamente intelectual, né? Não é uma investigação intelectual. Também pode ser uma investigação intelectual, né? Mas tem coisas que são feitas assim sem... por exemplo, né? Você pode investigar uma forma de contemplação do corpo, né? É você, por exemplo, trazer a imagem do corpo, né? E isso sem pensar em nada, né? Sem desenvolver um raciocínio discursivo, né? Você só traz a imagem do corpo à frente e começa a enxergar aquela imagem envelhecer ou adoecer, ou aquele corpo morto, né? Ele morre, aí começa a apodrecer a pele e tal. Então isso é considerado uma investigação também, né? Não é uma investigação, é uma coisa, não é necessariamente intelectual no sentido de usar pensamento discursivo, né? Você não fala em uma frase, você simplesmente olha, né? Em silêncio, né? Então mas existe uma ação da mente, né? A mente traz à frente aquela imagem, ela constrói aquela imagem, ela manipula aquela imagem, né? Então é uma coisa meio incerta, assim, não é tão contemplativo, mas também não é tão investigativo, é uma mistura de ambos, né? Então, geralmente isso é considerado uma contemplação, né, no budismo. Mas você também pode contemplar de maneira discursiva, né? Você pode raciocinar sobre um assunto, né? Tem alguns assuntos que você tem que fazer de maneira discursiva, né? Por exemplo, você desenvolver Chaganusati, né? A contemplar a importância da bondade no mundo, né? Então você isso faz de maneira discursiva, né? Você tanto usa imagens como também você usa pensamentos, né? Você reflete, né, sobre a importância da bondade. Não, se não existisse bondade, não existiria sociedade. Se não existe bondade, não existiriam pessoas, né? Porque as pessoas conseguem sobreviver graças à bondade do pai e da mãe, né? Se o pai e a mãe não tivessem bondade, a pessoa não teria nem como viver após o nascimento, né? Após o nascimento, imediatamente a pessoa ia morrer, né? Mas graças à bondade, então a pessoa sobrevive, né? E aí a sociedade funciona também, né? Em grande parte graças à bondade das pessoas, né? Graças a bondade que nos transforma seres humanos, né? O que nos diferencia dos animais e assim por diante. Então você tanto trabalha com imagens como trabalha também com pensamentos, né? Nesse tipo de contemplação. Por exemplo, você desenvolver Buddha no Sati, né? Você refletir sobre o Buda, Dhamma no Sati, refletir sobre a Dhamma, sobre o Dharma, né? Sobre o ensinamento do Buda. Sangha no Sati, refletir sobre a Sangha, né? Sobre os grandes mestres, né? Discípulos do Buda. Então tudo isso você pode usar imagens, né? Você pode só usar imagens silenciosas, né? Por exemplo, você pode trazer a imagem de um grande mestre, né? Você pode trazer a imagem do Ajahn na sua meditação, né? A imagem dele fixa, assim, né? Você só usa aquela imagem como foco para a sua atenção, em silêncio, né? Ou então você reflete sobre o Ajahn, reflete sobre as qualidades dele, como ele era especial, como é que ele fez, como é que ele não fez, quais eram as qualidades mentais que ele possuía, como é que era a personalidade dele, como ele era sábio, de que forma
aquela sabedoria se expressou, né? E o resultado, né, como o mérito deles se expressa através das épocas, né? Até hoje nós ainda estamos colhendo os frutos, né, do mérito do Ajahn Mun, né? E assim por diante. Então você pode usar ambos, né? Tanto uma meditação, um pensamento discursivo, né? Uma reflexão assim mais intelectual, como também uma reflexão, uma meditação mais silenciosa, né? Mas ainda assim, né, há uma certa ação da mente, né? A mente tem que produzir imagens, tem que produzir sensações, etc. Então essa é considerada contemplação, né? Que a gente fala no budismo, né? Que não é, eu acho que talvez o significado original da palavra contemplação, talvez a palavra contemplação fosse uma coisa muito mais passiva, né? Então, mas no budismo a gente usa de uma maneira um pouco diferente essa palavra, né? Então, por exemplo, um dos, né, das várias, o corpo humano é um dos objetos de meditação mais abrangentes, né, que o Buda ensina, né? Então, tem várias formas de você usar o corpo como objeto de meditação, né? Desde das contemplações mais ativas, né, de você refletir sobre a morte, sobre a velhice, sobre a doença, sobre a impermanência do corpo, sobre o sofrimento do corpo, as consequências, né, o fato de você ter um corpo, né, que isso acarreta, né? Por eu ter um corpo e o corpo ter essas características, eu então tenho que ter trabalho, eu tenho que vestir roupa, eu tenho que ter casa, para ter casa tem que ter trabalho, tem que ter emprego, para ter emprego tem que ter estudo. Aí né, você pensar todo o trabalho, né, que é o corpo, você pode refletir sobre o sofrimento, né, associado ao corpo, né, ainda mais como o corpo é frágil, impermanente, etc. Então essa é uma contemplação mais ativa, né? Está mais para o lado de uma investigação do que de uma contemplação, né? E no outro extremo você pode fazer uma coisa bem pacífica e silenciosa, que não envolve nem imagem sequer, né? No meio campo tem uma contemplação usando imagens, né? Sem pensamentos, somente imagens, né? Você tanto olhando o seu próprio corpo, né? Sei lá, se você já está mais velho, por exemplo, os monges não devem olhar no espelho, né? Você só pode olhar no espelho se for para você contemplar a impermanência do corpo, né? Então, se você é jovem e tal, você só pode olhar o espelho se você for algum problema de saúde, né? Se, por exemplo, você não consegue fazer a barba sem olhar no espelho, senão você se corta. Então tá bom, pode olhar no espelho. Ou então você está com, sei lá, tá com uma ferida na pele, aí você pode olhar no espelho para ver o que é aquela ferida, né? Ou outra opção ou é um problema de saúde, né? Ou você pode olhar no espelho para resguardar a sua saúde, ou então para enxergar sinais de velhice, né? O Buda autorizou você olhar no espelho para enxergar sinais de velhice, né? Para você usar aquilo como objeto de contemplação, né? Então, sei lá, você está bem velho já, você pode olhar no espelho, olhar, eu tô velho. Esse corpo antigamente era de um jeito, agora está de outro jeito, né? Você pode usar essa imagem, né, como objeto de meditação, né? Ou você pode usar só a sua imaginação, né? Você pode sentar e trazer a imagem, né, na sua imaginação, né? E aí você contempla aquilo em silêncio, né? Você só olha para aquela, só olhar para essas imagens já gera um efeito emocional, né? Gera um eco nas emoções, né? Então o ideal é que gere desapego, né? Gere essa sensação de saber enxergar como aquilo é impermanente, né? Então uma sensação de desencanto, de desapego por aquilo, né? Perder o encanto, perder o apego, perder a obsessão pelo corpo, né? E assim por diante, né? Então essa já é um pouco mais passiva do que a contemplação que usa pensamentos, né, e frases, raciocínio, etc. É uma contemplação um pouco mais silenciosa, mas ainda assim há um pouco de ação da mente, né? Tem que conseguir trazer aquelas imagens todas, né? Manipular aquelas imagens, né? Suster aquelas imagens na mente, né? Para você poder fazer essa contemplação. Mas também tem um tipo de contemplação do corpo que é bem silenciosa, não há imagem alguma, né? Que o Buda chama sati, aplicada ao corpo, né? Sati imersa no corpo, né? Se eu não me engano, a frase mais correta, né? Sati imersa no corpo. Então você imerge a sua mente, a sua atenção no corpo, né?
Então, por exemplo, Anapanasati é uma expressão disso, né? Você só sente a respiração em silêncio, né? Você não visualiza nada, você não pensa em nada. Você só sente a respiração em silêncio. Se você olhar não sei se é o Anapanasati Sutta ou é o Satipatthana Sutta, mas tem, né? Você fala, ou você simplesmente você investiga o surgir e o cessar da respiração, você investiga isso, ou você simplesmente está ciente, existe respiração, né? Simplesmente essa ciência simples, né? Então isso você também pode aplicar ao corpo, né? Você pode contemplar a impermanência do corpo, você pode contemplar as características do corpo, você pode só estar ciente, existe um corpo, né? Isso é uma coisa que significa o quê? Você fica apenas sentindo a sensação do corpo, né? Você simplesmente conecta a sua atenção com a sensação do corpo e fica ali em silêncio, sentindo o corpo em silêncio, sem pensar em nada, sem analisar nada, sem enxergar nenhuma imagem, né? Você simplesmente está ciente, né? O corpo existe. Aí você fica ali sentindo em silêncio o corpo, né? Então, isso é uma coisa, aí sim é uma coisa bastante pacífica, né? Uma coisa bastante passiva, né? Todas elas podem ser bastante pacíficas, né? Mesmo a meditação mais ativa pode levar a mente a pacificar-se, né? Então não tem uma que seja o resultado final, né? Idealmente, né? Todas elas levam a pacificar a mente, né? Mas você fazer essa meditação bem passiva, de simplesmente estar ciente de algum objeto, né? Pode ser a respiração, pode ser o corpo inteiro, o que quer que seja, né, que você use, simplesmente estar ciente, né? É uma meditação silenciosa, né? Não tem nenhum pensamento nem imagem envolvida. É só a ciência, né, da presença, né, daquele objeto, né? Então ela é bem passiva, né? Então tem várias graduações, né, que você pode fazer isso, né? Mas isso não é um assunto para ficar pensando e elucubrando a respeito. E agora, qual será que eu faço? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Essas coisas deveriam vir meio que espontaneamente, né? Você deveria ver qual é a inclinação da sua mente, né? E você simplesmente usa aquilo. Não tem uma que seja melhor. A melhor é aquela que funciona. Não tem essa é melhor do que aquela. Mas eu deveria fazer aquilo. Eu tenho que fazer aquela que funciona. Não importa qual que seja. Desde que funcione, tá bom. Então, em geral, quando você lê as biografias dos mestres, não tem muita frescura com esse assunto, né? Ficar escolhendo, que nem os ocidentais. Já eu devo meditar, mas não sei se medita assim, se medita assado. Você está errado, o que está errado é você ficar pensando em qual que você vai meditar. Já está errado desde o começo, né? Antes de você fazer a pergunta, já está errado. Você não deveria nem estar preocupado com esse assunto, né? Em geral, o que você vê, a pessoa ela vai praticando. Vai praticando, conforme ela vai praticando e vai ficando mais hábil, mais destra, né, mais entrosada com o assunto, vai ficando claro para ela qual é a inclinação mental mais favorável para ela, né? Alguns, inclusive, isso aparece espontaneamente, a pessoa nem tem intenção, né, de meditar assim ou assado. A mente simplesmente se manifesta daquela forma, né? Então, em muitos casos são assim, né? Então, os ocidentais que têm essa ganância toda e essa ansiedade toda de querer acertar antes de saber o que está fazendo, já querem acertar lá do começo, né? E eles acham que aí se eu usar a meditação correta, tudo vai dar certo, né? Mal eles sabem que, na verdade, não é a meditação, não é o segredo é a pessoa que medita, né? A pessoa que medita é o segredo, não é a meditação, né? Então eles ficam aí todos excitados, né, procurando meditação X, meditação Y, tem que meditar assim, tem que meditar assado, mas não trabalha em si mesmo, né? Não desenvolve suas próprias qualidades, não abandona os maus hábitos, não desenvolve os bons hábitos, né? Não abandona o estímulo sensorial, não abandona as más qualidades mentais, etc., né? Não vive um estilo de vida saudável, conducivo à prática do Dharma, né? E aí esse tipo de coisa não se manifesta, né? O ideal é isso, né? Você simplesmente trabalha em direção das boas qualidades da mente, né? E faz o esforço em meditar, né? A meditação mais básica é a Anapanasati, né? É a normal, né? Todo mundo deveria começar por aí, né? E aí, conforme você vai meditando, você vai trabalhando não só na meditação, mas você vai trabalhando de uma maneira mais ampla, né?
todos os aspectos da sua vida, tu vai treinando boas qualidades, vai desafiando a sua mente, vai abandonando maus hábitos, vai desenvolvendo bons hábitos, vai progredindo, né, de uma maneira mais universal, né, não só no aspecto da meditação em cima, né, mas em todos os aspectos, né, da prática do Dharma, né. Aí esse tipo de coisa vai ficando meio que óbvia, né, conforme você vai se aprofundando, né, do desenvolvimento da sua própria mente, essas coisas vão se manifestando naturalmente, né? Qual que é o objeto de meditação mais conducivo para a sua prática, né? Conforme você vai praticando, você vai ver o que mais rende para mim é a meditação de Anapanasati, o que mais rende para mim é a contemplação Kargata Sati, ou Buddha no Sati, Chaga no Sati, Deva no Sati, a contemplação da impermanência, a contemplação do vazio, sei lá, né? Cada pessoa vai conhecendo sozinha, né? O que é que funciona melhor, né? O que é que mais gera bons resultados na sua prática. No começo nada gera bom resultado, no começo tudo dá errado, né? Anapanasati não dá certo, Maranasati não dá certo, Buddha no Sati não dá certo, nada dá certo. Mas você persiste, né? Você vai aprendendo, vai progredindo, vai engatinhando, até a coisa realmente entrar nos eixos, né? Até você achar um objeto de meditação que realmente você sente firmeza, fala, sim, isso aqui eu consigo fazer. Mas enquanto você não desenvolver um certo nível, né, nada você consegue fazer. Não adianta você falar, você escolheu a melhor ferramenta do mundo, você não tem força suficiente para erguer aquela ferramenta, né? Não adianta você comprar o martelo mais chique do mundo, mais moderno, mais sofisticado, você não consegue nem pegar ele, né? Então isso não adianta, você não tem força suficiente. Então, mais importante do que a ferramenta é a pessoa, né? O martelo sozinho não prega prego nenhum. Quem prega é a pessoa que usa o martelo, ela que é o segredo, né? Então, você tem que investir nisso, né? Então, mas de qualquer forma, né, independente do tipo de contemplação, né, que a pessoa vai realizar, tem que ter sempre uma fundação, né? Ela só dá resultado mesmo se a mente for estável, né? Por isso que a pessoa sempre tem que começar com a Anapanasati, né? Porque sem a fundação de uma mente estável, né, e pacífica, né, nenhuma dessas contemplações progride muito, né? É verdade que algumas pessoas conseguem pacificar mais a mente usando uma contemplação, né, usando mais dos exemplos que eu vejo. Teoricamente eu aceito essa ideia, né? Mas dos exemplos que eu vejo não é bem assim que funciona. Ou então, tudo bem, você consegue um pouco mais de paz usando uma contemplação mais ativa, né? Refletindo sobre o Dharma, refletindo sobre a impermanência, refletindo sobre o sofrimento das pessoas, tal, tudo bem. Mas chega uma hora que você tem que parar e realmente pacificar a mente de verdade, né? Que esse tipo de coisa, as pessoas ficam só pensando, né? E não vai fundo o suficiente, né? Enquanto você não conseguiu estabilizar a mente em Samadhi, não vai fundo o suficiente, né? Então dá para você começar por aí, né? Talvez todas as pessoas, como o budismo no Ocidente é uma escolha, né? Talvez todo mundo tenha que começar por aí, né? Pensando e refletindo, né? E aí até você sentir realmente firmeza, né? Eu quero seguir esse caminho, né? Então todo mundo começa pelo pensamento, né? No Ocidente, né? No Oriente talvez as pessoas já vão direto para a meditação porque elas nem sabem, elas são budistas, ninguém nem pensou em outra coisa, né? Falou, bom, eu nasci aqui, eu sou budista, né? Então eu vou praticar meditação, né? Mas como no Ocidente, primeiro as pessoas precisam escolher, né, o Dharma antes de começar a praticar, né? Então as pessoas começam pelo pensamento, né? Elas começam pensando e refletindo, né? Mas aí o que em geral, o que a gente observa, as pessoas não querem mais parar de refletir, né? Ainda mais os ocidentais são muito apegados, né, ao intelectualismo, né? Então elas ficam ali pensando e não andam para frente, né? A prática delas empaca ali, elas ficam achando que estão progredindo, mas na verdade estão só andando em círculos, né? Então chega uma hora você tem que parar, né, e realmente aprender a pacificar, estabilizar a mente, né? Quando você conseguir realmente pacificar, estabilizar a mente, aí sim você pode ir para uma nova rodada, né, de investigação, que aí rende bastante, né? Se você tiver a mente bastante estável e firme, né, você pegar um objeto de meditação como a impermanência, pegar um objeto de meditação como a contemplação do corpo, né,
aí rende, né? Aí funciona bem mesmo, tem um efeito profundo na mente. Aí você realmente começa a soltar os apegos, você realmente vê a mente ficando mais leve, né? A percepção da mente ficando mais afiada, né? A mente fica larga os apegos, né? Dá para ver claramente, né, a diferença que acontece, né? No começo, no começo você pensa, entendi, eu sou sábio, entendi, eu estou sabendo, mas o cara continua raivoso, continua apegado a prazeres sensuais, continua todas as quiletes continuam tão presentes como antes, né? A pessoa só ganhou um pouco mais de entendimento, né? Que isso dá um certo alívio também, né? Você tem um pouco mais de entendimento, a pessoa se sente um pouco mais tranquila, né? Se sente um pouco menos ansiosa, um pouco menos confusa, tudo mais, né? Ganha algumas habilidades básicas de lidar consigo mesmo, né? Mas são coisas ainda muito superficiais. As pessoas não sabem disso porque elas não têm noção, né, de quão fundo é possível ir com esse assunto, né? As pessoas acham que é só isso, né? Mas quando você vai mais fundo, fala, esse assunto vai longe, né? Isso aqui vai longe, né? Essa questão de apego, questão de raiva, né? O quanto você consegue se livrar da raiva, até que ponto é possível, né, não sentir raiva, até que ponto é possível sentir bem-querer, né? Até que ponto é possível a pessoa... você pergunta para as pessoas, você faz meditação, a mente fica pacífica? Fica bem pacífico. Você não tem noção do que você está falando. A mente pacífica vai muito mais longe do que isso que você... Isso que você acha que a mente pacífica é só a casca da casca, né? Isso é muito mais profundo do que isso, né? É algo assim... tem uma outra dimensão do assunto que as pessoas não conhecem, né? Então, geralmente os ocidentais ficam presos nisso, né? Eles ficam só pensando e refletindo e não criam a fundação, porque dá a falsa impressão de sabedoria, né? Dá a falsa impressão de compreensão, né? Mas é só uma falsa impressão, né? Só uma vaidade, né? Não é uma verdadeira sabedoria, né? Que leva ao desapego, que leva a pacificar a mente, né? Dá um certo alívio, né? Mas não o suficiente para chamar de Chitta Bhavana, né? Para chamar de Chitta Bhavana, né? Tem que realmente engajar com a mente, tem que pacificar a mente, né? A mente tem que realmente ficar pacífica. Pacífica significa silêncio total, né? E sem vacilação, né? Tanto não tem barulho na mente, como a mente é estável e firme, né? Como uma rocha, né? A mente não tem mais pensamento discursivo, mas a mente fica bambeando para cá, bambeia para lá, vai para cá, vai para lá. Isso não está pacífico ainda, não está sereno. Ela tem que estar firme. Tanto que na Tailândia eles traduzem Samadhi como Tanjai-man, né? Tanjai-man significa firmar a mente, botar a mente firme. Literalmente significa botar a mente firme. Tanjai, né? Botar mente. Jai é mente, é coração, né? Tanjai-man. Man significa firme. Uma outra pessoa, tem um outro... A pessoa aprendeu tailandês pela metade, acha que, por exemplo, Ajahn-man. Ajahn-man, a pessoa traduz com Ajahn-man, significa Ajahn coisa. Man também significa coisa, depende da pronúncia, né? Do tom que você coloca, né? Então, man é coisa, né? Mas o nome correto é man. Man significa firme. Então, Ajahn-man, a tradução correta é professor Ajahn firme. É o apelido dele, né? Não sei se é o nome... na Tailândia tem um nome formal e tem um apelido, né? A maioria das pessoas você só conhece o apelido delas, ninguém usa o nome formal, né? Então esse tem jeito de ser um apelido, não tem provavelmente não é um nome mesmo, né? Mas é um man, né? Tanjai man, né? Botar a mente firme, né? Mas no Ocidente traduz como concentrar a mente, né? Mas tem vários aspectos, é uma palavra que nenhum conceito, né, ocidental resume essa palavra, né? Então tem um aspecto da concentração, então está correto, é uma tradução que está correta. Mas também tem um aspecto da pacificação, né? E também tem um aspecto da firmeza, né? Então esse é um aspecto que em geral no Ocidente as pessoas não falam muito, né? As pessoas falam do aspecto da paz e da concentração, né? Mas também tem essa característica de firmeza, a mente fica firme, né? Estável, firme. E também tem o aspecto da continuidade, é outro aspecto importante, né? Então, a partir desse ponto, né, que a mente realmente ganha essa firmeza, essa característica de pacífica, firme, silenciosa, concentrada, né?
clara, né? Clareza mental. Tem vários aspectos. Samadhi é um negócio que possui vários aspectos, né? A partir daí que realmente falar, isso agora realmente é Chitta Bhavana, né? Você está trabalhando diretamente, né, com a mente, né? Você não está trabalhando através de intermediários, né? Está em direto ao assunto, né? E ainda mais quando você reverter esse samadhi em contemplação, né? Você usar esse samadhi para contemplar, aí sim, aí você fala, agora você está em direto ao assunto, né? Está em direto ao coração do assunto, né? Aí que dá para falar que é Chitta Bhavana, né? Com C maiúsculo, aí realmente o assunto começa a andar para frente, né? Então, pelo menos não é do jeito que eles usam a palavra na tradição da floresta, né? Você fala, já eu sei de meditação meia hora por dia, aí eu penso não sei o que lá, eu tô desenvolvendo Chitta Bhavana, né? Não. Acho que ainda não. Aí você fala, já eu sei de meditação assim, a mente fica pacífica dessa forma, eu consigo manter a mente dessa forma durante tanto tempo. Aí eu contemplo o corpo dessa forma, quando eu contemplo o corpo dessa forma, isso acontece. Isso sim, né? Isso já vale como, já pode chamar isso de Chitta Bhavana, né? Aí já é um uso mais correto do termo, né? Mas é tudo relativo, né? É uma questão de costume e cultura do local, né? Como é que eles usam a palavra ou não, né? Então é duro, né? A gente como ocidental fica muito apegado ao pensamento, né? Eu mesmo também tive esse problema. Eu acho que foi uma das primeiras perguntas que eu fiz para Lampopier, quando eu nem era discípulo dele ainda. Então, só de passagem pelo mosteiro dele, né? A gente foi lá perguntar para ele, né? Fazer perguntas para ele. Eu perguntei sobre isso, né? Se né, usar a contemplação tal para pacificar a mente, se isso é um tipo válido de prática, né? E ele falou que não. Não, você tem que pacificar a mente. Você tem que usar, não adianta você contemplar se você não pacificou a mente ainda, né? Aí ficou difícil engolir isso, porque eu via que a minha prática minha mente ganhava um pouco de qualidade, né? Quando eu refletia sobre alguns assuntos, né? Eu conseguia ganhar um pouco de qualidade na mente, né? Então ele falou e eu não aceitei. Na hora eu não falei nada, né? Ele falou, bom, então tá bom, né? Mas lá dentro eu falei, não, tá errado, não pode ser, porque eu vejo que eu tenho algum resultado, né? Mas aí, com o tempo passando e tal, aí eu já fui morar com ele e tal, né? Com mais experiência, né? Com o assunto. Aí você fala, sim, agora entendi o que ele tá falando. Agora entendi o que ele tava falando. Que antes era... Você é tão burro que você não consegue entender que você não entendeu. Esse é o tamanho da burrice, né? Você não consegue, é tão burro que você nem consegue entender o fato de que você não entendeu. O cara que ouviu falou, não entendi, esse é mais perto do que eu. Eu era tão burro que eu não entendia como eu não havia entendido. Né? Só depois que você aprende realmente. Você não tem dimensão, é que você não tem parâmetro para avaliar o que está sendo dito, né? Você não tem parâmetro, não tem dimensão do que é que ele está falando. Só quando você realmente começa a experienciar mais o assunto é que você tem um pouco mais de noção, né? Do que é que ele está falando. Mas essas coisas assim mesmo, né? O Adjama fala, os alunos não entendem, mas todo mundo vai praticando. Aos trancos e barrancos a gente vai progredindo. Chega uma hora que as coisas encaixam, né? Se não estiver disposto a passar por esse período, né, de ficar praticando assim, tateando no escuro, né? Você nunca vai achar nada. Então realmente humilhante, cansativo, né? Você ter que passar por esse período inicial de prática, né? Mas se você não tem resiliência, né, e convicção suficiente para aguentar essa parte da prática, né, que você está totalmente perdido, sem noção, tentando apalpar no escuro, né, não sabe o que está fazendo. Se não tiver nesse estágio da prática, o mais importante mesmo é a persistência, né? A pessoa tem que ter persistência e resiliência, né, aguentar mesmo, persistir, né, não desistir, ter firmeza, né, em continuar tentando, né? Até ela conseguir botar a mão em algo firme e falar, sim, agora eu estou vendo alguma coisa, agora a coisa está andando. Então, é privilégio de poucos, né? As pessoas perguntam muito, né? Toda essa ansiedade em fazer perguntas, elas querem essa certeza, né? Elas querem uma resposta que vai dar essa certeza para elas. Né? Mas a certeza não vem de resposta, essa certeza vem de enxergar por si mesmo. Né? Então, não tem... privilégio, esse é um privilégio que a gente não tem no começo, né? Então tem que ter a humildade também de falar, bom, eu estou começando, então eu não tenho esse privilégio de ter certeza, né?
No começo a gente vai apalpando, vai nessa coisa meio cambaleando pra cá e pra lá, meio capenga, meio que vai, meio que não vai e volta, vai pra direita, vai pra esquerda, mas depois acerta de novo, baixa a cabeça. Mas é assim mesmo, no começo tem que ter essa paciência, essa persistência em fazer isso. Né? São poucos, né, que não tiveram que experienciar isso, né, talvez Lampopia que seja um dos poucos, né, que você vê que logo de cara o cara já parece que não teve dificuldade nenhuma, né? Mas mesmo a Janchai também passou por isso, né? Ter que passar essa incerteza toda essa ansiedade, será que tá certo, será que tá errado, será que eu pratico assim, será que eu pratico assado, mas ele foi batalhando até achar, né? Até encontrar o caminho certo, né? Então se a gente quiser encontrar o caminho certo, a gente tem que ter a humildade, né? E tem que ter a resiliência, né? E a firmeza de propósito de continuar praticando. Ok? Só isso de palestra por hoje. Você tem alguma pergunta, alguma coisa? Quando o senhor decidiu se ordenar monge, como foi a reação dos seus pais? Na sua observação, como os pais aqui no Ocidente costumam reagir com essa decisão dos filhos? Obrigado. Quando eu me ordenei monge, minha mãe já era falecida, então ela não reagiu nada. Ela ficou quietinha, eu vi que tava, não fez nada. Mas meu pai... Bom, eu não avisei antes, eu não sabia que eu ia virar monge também, né? Então eu fui viajar, tal, passar um ano viajando. E aí no último estágio da viagem eu fui pro mosteiro. Não fui também pensando, decidido a virar monge, fui só olhar como é que era, né? Mas aí chegou lá, eu resolvi ficar, né? E aí eu fiquei e não avisei ninguém. Na verdade, durante esse ano inteiro, eu saí do Brasil, sumi mesmo, só... Eu botei uma carta no correio. Foi o que eu coloquei? Eu acho que coloquei uma carta no correio, né? Avisando meu pai, ó, fui viajar. Né? Porque quando eu recebi essa carta, já tinha ido, né? Antes de ir pro aeroporto, eu botei a carta no correio e falei, ó, fui viajar, vou ficar um ano viajando e tal, não esquenta a cabeça. Então eu sumi durante um ano inteiro. Aliás, mais de um ano, porque aí eu fui pro mosteiro, né? Já tinha mais ou menos um ano que estava viajando. Fui pro mosteiro, aí decidi ficar, também não avisei ninguém. Virei noviço, não falei para ninguém. Só fiquei acho que eu avisei, quando eu virei noviço, eu mandei uma carta pro meu pai. Avisei, ó, mandei uma foto, né? Deu vestido de noviço, ó, virei noviço, tal, tô aqui, então tudo bem. Mas só isso, né? Só avisei, né? E aí, depois de um ano como noviço, aí na hora de virar monge, eu pedi permissão, né? Acho que eu liguei para ele, alguém me emprestou um telefone, eu liguei, né? Não, eu mandei uma carta avisando, olha, eu vou virar monge e tal, para virar monge preciso da sua permissão, né? E aí, aí eu mandei a carta e falei que... Aí depois eu liguei para ele para perguntar, né, se ele dava permissão ou não, né? E aí ele deu permissão, não falou nada demais, se é isso que você quer fazer, pode fazer, né? Mas aí muitos anos mais tarde, né, mais de 10 anos mais tarde, quando eu vim visitar no Brasil, que eu fiquei também 10 anos sem aparecer no Brasil, né? Fiquei na Tailândia há muito tempo. Até a primeira vez que eu voltei para visitar, né? Aí eu conversei com ele e falou, na época foi terrível, né? Ficou muito agitado quando eu virei novo, ele ficou muito chateado e tal, porque eu tinha carreira, né? Eu tava dando tudo certo, eu tinha emprego ótimo, eu tinha faculdade, tá? Era o filho que não dava problema, né? Eu não pedia dinheiro, não pedia dinheiro pro meu pai, eu tinha meu próprio dinheiro, eu tinha minha própria carreira, tinha meu próprio apartamento, eu tinha tudo, né? Então, se veio jogar fora tudo isso e virar monge, não achou muito divertido, não, né? Mas depois, né, teve um ano para pensar a respeito, né? Desde a época que eu avisei que tinha virado noviço até eu virar monge, passou mais de um ano, né? E aí ele falou, tudo bem, né? Já que você quer fazer, pode fazer. Então ele não sei, né? Não acho que foi muito dramático assim, né? Foi meio tranquilo. Como é que é os pais no Ocidente? Não sei. O meu foi assim, os outros, cada um caso, né? O que eu tenho visto até agora, o pessoal que vai voltar no Brasil, os brasileiros que vão se ordenar monge, né? Os pais fazem um drama, uma chantagem, tenta sabotar o cara de todas as formas possíveis, né? A maioria desiste, né?
Vários que desistiram por causa dos pais, né? Os pais, a mãe chora, não, por favor, não vá, não. Faz um drama e o pessoal não tem firmeza o suficiente e acaba desistindo, né? Então, sei lá, o que eu tenho visto até agora, a maioria dos casos são assim, né? Tenho uma imaginação fraca, não consigo visualizar as coisas com nitidez na minha mente. Teria alguma dica para que eu possa melhorar? Sim, pacifique a mente. Aprenda a afirmar e pacificar a mente. Não adianta, se você não tem a mente estável e firme, então realmente não tem como você afirmar nenhuma imagem na mente. Né? Tem que desenvolver mais a estabilidade e pacificação da mente. Né? Concentração, né? Samadhi. Né? Resumindo, Samadhi. Né? Qual você a meditação que você mais usa na sua prática? Anapanasati, né? Que eu mais uso é Anapanasati. Anapanasati é a contemplação do corpo também, né? Que eu acho que eu mais uso em termos assim quantitativos, né? Provavelmente essas duas. E aí, vocês têm uma pergunta aqui, você? Não? Tá, só isso.